Continuação da leitura do Código de Processo Civil. Da execução por quantia certa. Seção 1. Gerais, a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. A expropriação consiste em adjudicação, alienação, apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimento e de outros bens. Antes de adjudicado ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, crescido de juros, custos e honorários advocatícios, da citação do devedor e do aresto. Ao despachar inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. No caso de integrar o pagamento no prazo de 3 dias, o valor de honorários advocatícios será reduzido pela metade. O valor dos honorários poderá ser elevado até 20% quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando isso em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com a identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. No prazo de 10 dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juiz as averbações efetivas, formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida. O exequente providenciará, no prazo de 10 dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. O juiz determinará o cancelamento das averbações de ofício ou a requerimento, caso o exequente não faça no prazo. Presume-se a fraude à execução, a alienação ou a oneração de bens efetuados após a averbação. O exequente que promover a averbação manifestadamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do parágrafo 2º, indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. O executado será citado para pagar dívida no prazo de 3 dias, contados da citação. Do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado no pagamento do prazo assinalado. De tudo, lavrando-se o auto com intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustrada a pessoal e com a hora certa. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independente do termo. Da penhora, do depósito, da avaliação, do objeto da penhora. A penhora deverá recair sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. São impenhoráveis os bens inalienáveis ou os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução, os móveis, os pertencentes e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Os vestuários, bem como pertencentes de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria,
as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por literalidade de terceiros e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado parágrafo 2º. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. O seguro de vida, os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. As pequenas propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhadas pela família. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. As quantia depositada em caderneta de poupança de até o limite de 40 salários mínimos. Os recursos dos fundos públicos do fundo recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei. Os créditos oriundos de alienação de unidade mobiliária, sob regime de incorporação mobiliária, vinculados à execução da obra. A empenhorabilidade não é oponível à execução de dívidas relativas ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. O disposto de caderneta de poupança, 4. Os vencimentos, subsídios, honorários e 10. Que a quantia depositada em caderneta de poupança até 40 salários mínimos, não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a Constituição observar o disposto nos 528 e 529. Inclui-se na impenhorabilidade prevista no inciso 5, que é o utensílio de trabalho, no caput, os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou à empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados à garantia, a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: o dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, títulos da dívida pública da União, dos Estados, do Distrito Federal com cotação em mercado, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedade simples e empresária, percentual do faturamento da empresa devedora, pedras e metais preciosos, direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia e outros direitos. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput, de acordo com as circunstâncias e no caso concreto. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se o dinheiro, a fiança bancária e ao seguro-garantia judicial, desde que o valor não inferior ao débito constante no inicial, acrescido de 30%. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, esse também será intimado da penhora. Não se levará a feito da penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. Embora a lista, o executado ou seu representante legal, elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até a ulterior determinação do juiz, da documentação da penhora, do seu registro e do depósito. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critério uniforme pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhora de bens imóveis e imóveis pode ser realizada por meio eletrônico. A penhora será realizada mediante auto ou termo que conterá a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita, os nomes dos exequentes do executado, a descrição dos bens penhoráveis com suas características, a nomeação do depositário dos bens. Considerar-se afeita a penhora mediante apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. Havendo mais de uma penhora, serão lavrados autos individuais.
Serão preferencialmente depositadas as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais de uma metade de capital social integralizado, ou na falta desses estabelecimentos em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz. Os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder de depósito depositário judicial. Os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado. No caso do inciso 2, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. Os bens poderão ser depositados em poder do executado no caso de difícil remoção ou quando anuir o exequente. As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com registro no valor estimado de resgate. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado ou executado. A intimação da penhora será feita ao advogado executado ou à sociedade de advogados, a que ela pertença. Se não houver constituído o advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. O disposto no parágrafo 1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado. Considera-se realizada a intimação a que se refere o parágrafo 2º quando o executado houver mudado de endereço, sem prévia comunicação ao juiz, observado o disposto no parágrafo único do 274. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à cota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio, a execução recairá sobre o produto da alienação do bem. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Não será levado a efeito expropriação por preço inferior ao de avaliação da qual o valor auferido seja incapaz de garantir. Ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua cota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante a apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandato judicial. Do lugar da realização da penhora. Efetuar-se a penhora onde se encontram os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada a certidão de respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada a certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos. Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do parágrafo 1º, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação. Se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe a ordem de arrombamento. Deferido o pedido, 2 oficiais de justiça cumprirão o mandato, arrombando cômodos, imóveis em que se presuma estarem os bens, e lavrarão de tudo auto circunstanciado, que será assinado por 2 testemunhas presente à diligência. Sempre que necessário, o juiz requisitará a força policial a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora dos bens. Os oficiais de justiça lavrarão em duplicata o auto da ocorrência, entregando uma via ao escrivão ou ao chefe de secretaria, para ser juntada aos autos, e a outra autoridade policial a quem couber a apuração criminal dos eventuais delitos de desobediência ou de resistência. Do auto da ocorrência constará o rol de testemunha com respectiva qualificação. Da modificação da penhora. O executado pode, no prazo de 10 dias, contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
O juiz só autorizará a substituição se o executado comprovar as respectivas matrículas e o registro por certidão do correspondente ofício quanto aos bens imóveis, descrever os bens móveis com todas suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram, descrever os semoventes com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram, identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento, e atribuir em qualquer caso o valor dos bens indicados à penhora, além de especificar o ônus e os encargos a que estejam sujeitos. Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for de separação absoluta de bens. O juiz intimará o exequente para manifestar sobre o requerimento de substituição do bem penhorado. As partes poderão requerer a substituição da penhora, se ela não obedecer à ordem legal, ela não incidir sobre os bens designados em leis, contrato ou ato judicial, para o pagamento, havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados. Havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame. Ela incidir sobre os bens de baixa liquidez, fracassar a tentativa de alienação judicial do bem, ou o executado não indicar o valor dos bens, indicado o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial. Seguro-garantia judicial em valor não inferior ao débito constante inicial, acrescidos de 30%. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, em valor não inferior ao débito constante inicial, acrescido de 30%. Sempre que ocorrer a substituição dos bens inicialmente penhorados, será lavrado novo termo. Será admitida a redução ou ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se no curso do processo o valor do mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa. Não se procede à segunda penhora, salvo se a primeira for anulada, o executado dos bens, o produto de alienação não bastar para o pagamento do exequente, o exequente desistir da primeira penhora por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos à constrição judicial. O juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens móveis, sujeito à depreciação ou à deterioração. Houver manifesta vantagem. Quando uma das partes requerer alguma das medidas previstas nessa subseção, o juiz ouvirá sempre a outra, no prazo de 3 dias antes de decidir. O juiz decidirá de plano qualquer questão suscitada, da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato executado, determinará as instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que tornem disponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se à indisponibilidade o valor indicado na execução. No prazo de 24 horas, a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa do seu advogado, ou, não tendo, pessoalmente. Incumbe o executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ainda remanesce em disponibilidade excessiva de ativos financeiros. Acolhida qualquer das arguições anteriores, o juiz determinará o cancelamento de eventuais indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 horas. Rejeitado ou não
ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura do termo, devendo o juiz da execução determinar a instituição financeira depositária, que, no prazo de 24 horas, transfira o montante indisponível para a conta vinculada ao juiz da execução. Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará imediatamente por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional a notificação da instituição financeira para que em 24 horas cancele a indisponibilidade. As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de hora prevista neste artigo far-se-á por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional. As instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como a hipótese de não cancelamento de indisponibilidade no prazo de 24 horas, quando assim determinar o juiz. Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará a instituição financeira por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora de sistema bancário que tornem indisponíveis os ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados na forma da lei. Da penhora de crédito. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no artigo 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação ao terceiro devedor para que não pague ao executado seu credor, ao executado do credor do terceiro para que não pratique ato de disposição do crédito. A penhora de crédito representada por letra de câmbio, nota promissória, duplicada, cheque ou outros títulos far-se-á pela apreensão de documentos, esteja ou não este em poder do executado. Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar dívida, será este tido como depositário da importância. O terceiro só se exonera da obrigação depositando em juízo a importância da dívida se o terceiro negar o débito em conluio com o executado a quitação que este lhe der caracterizar fraude à execução. A requerimento do exequente, o juiz determinará o comparecimento em audiência especialmente designada, do executado e do terceiro, a fim de lhes tomar os depoimentos. Feita a penhora em dinheiro, feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará subrogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito. O exequente pode preferir, em vez de subrogação, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará sua vontade no prazo de 10 dias contado da realização da penhora. A subrogação não impede o subrogado, se não receber o crédito executado, de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhora outros bens. Quando a penhora recair sobre dívida de dinheiro a juros, de direitos a rendas ou de prestações periódicas, o exequente poderá levantar os juros, os rendimentos ou as prestações à medida que forem depositados, abatendo-se do crédito as importâncias recebidas, conforme as regras de imputação do pagamento. Recaindo a penhora sobre o direito à prestação ou à restituição da coisa determinada, o executado será intimado para, no vencimento, depositá-la, correndo sobre ela a execução. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaques nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Da penhora das cotas ou das ações de sociedade personificada. A penhora às cotas ou às ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 meses, para que a sociedade apresente balança especial, na forma da lei, ofereça as cotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual. Não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das cotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. Para evitar a liquidação das cotas ou das ações, a sociedade poderá adquirir
poderá adquiri-las sem redução do capital social e com a utilização de reservas para manutenção em tesouraria. O disposto no caput e no parágrafo 1º não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. Para os fins da liquidação de que trata o inciso 3 do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz se o pagamento das cotas ou das ações liquidadas superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social ou por doação, ou colocar risco em estabilidade financeira da sociedade, simples ou empresária. Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício do direito de preferência, não ocorra aquisição das cotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso 3 do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das cotas ou das ações, da penhora de empresa, de outros estabelecimentos e de semoventes. Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou edifício em construção, o juiz nomeará o administrador depositário, determinando que apresente em 10 dias o plano de administração. Ouvidas as partes, o juiz decidirá. É lícito às partes ajustar a forma de administração e escolher o depositário, hipótese em que o juiz homologará por despacho a indicação. Em relação aos edifícios em construção sob o regime de incorporação mobiliária, a penhora somente poderá recair sobre as unidades imobiliárias, ainda não comercializadas pelo incorporador. Sendo necessário afastar o incorporador da administração da incorporação, será ela exercida pela comissão de representantes dos adquirentes ou, se tratar de construção financiada por empresas ou profissionais indicados pelas instituições fornecedoras dos recursos para a obra, devendo ser ouvida, neste último caso, a comissão de representantes dos adquirentes. A penhora da empresa que funcione mediante a concessão ou autorização far-se-á conforme o valor do crédito sobre a renda, sobre determinados bens ou sobre todo o patrimônio, e o juiz nomeará como depositário de preferência um dos seus diretores. Quando a penhora recair sobre a renda ou sobre determinados bens, o administrador depositário apresentará a forma de administração e o esquema de pagamento, observando-se, quanto ao mais, o disposto em relação ao regime de penhora de frutos e rendimentos da coisa móvel e imóvel. Recaindo a penhora sobre todo o patrimônio, prosseguirá a execução em seus ulteriores termos, ouvindo-se, antes da arrematação ou da adjudicação, o ente público que houver outorgado a concessão. A penhora de navio ou de aeronaves não obsta que continue navegando ou operando até a alienação, mas o juiz, ao conceder autorização para tanto, não permitirá que saiam do porto ou do aeroporto, antes que o executado faça o seguro usual contra o risco. A penhora de que trata esta subseção somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito. Da penhora de percentual de faturamento de empresa. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficiente para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento da empresa. O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito, exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. O juiz nomeará administrador depositário, ao qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputados no pagamento da dívida. Da penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á no que couber o disposto quanto ao regime de penhoras de frutos e rendimento da coisa móvel e imóvel. Da penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimento de coisa móvel ou imóvel, quando considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. Ordenada a penhora de frutos e rendimentos, o juiz nomeará administrador depositário, que será investido de todos os poderes que concernem a administração do bem e a fruição dos seus frutos e utilidades.
perdendo o executado o direito de gozo do bem, até que o exequente seja pago do principal, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. A medida terá eficácia em relação a terceiros a partir da publicação da decisão que a conceda ou de sua averbação no ofício imobiliário, em caso de imóveis. O exequente providenciará a averbação no ofício imobiliário mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandato judicial. O juiz poderá nomear administrador depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função. O administrador submeterá à aprovação judicial a forma de administração e de prestar contas periodicamente. Havendo discordância entre as partes ou entre essas e o administrador, o juiz decidirá a melhor forma de administração do bem. Se o imóvel estiver arrendado, o inquilino pagará o aluguel diretamente ao exequente, salvo se houver administrador. O exequente ou o administrador poderá celebrar locação do móvel ou do imóvel, ouvido o executado. As quantias recebidas pelo administrador serão entregues ao exequente, a fim de serem imputadas ao pagamento da dívida. O exequente dará ao executado, por termos nos autos, quitação das quantias recebidas. Da avaliação. A avaliação será feita pelo oficial de justiça, se porém necessários, conhecidos e especializados. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará o avaliador, fixando-lhe o prazo não superior a 10 dias para a entrega do laudo. Não se procederá à avaliação quando uma das partes acertar a estimativa feita pela outra. Se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsas, comprovada por certidão ou publicação do órgão oficial. Se tratar de títulos de dívida pública, de ações de sociedade, de títulos de crédito negociáveis em bolsa, cujo valor será a cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial. Se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado. Ocorrendo a hipótese do inciso 1º, a avaliação poderá ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem. A avaliação, realizada pelo oficial de justiça, constará de vistoria e de laudo, anexado ao auto de penhora, ou, em caso de perícia, realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar os bens com suas características e o estado que se encontram, o valor dos bens. Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se com a apresentação de memorial descritivos os possíveis desmembramentos para alienação. Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 dias. É admitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir fundamentalmente a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Se verificar posteriormente a avaliação que houve majoração ou diminuição do valor de bem, se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Aplica-se 480, a nova avaliação, prevista no inciso 3 do cabo deste artigo. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for considerado superior ao crédito do exequente e dos acessórios. Ampliar a penhora ou transferi-la para outro bens valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente. Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem. Da expropriação de bens, da adjudicação. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que seja adjudicados os bens penhorados. Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido pelo diário da Justiça, na pessoa do seu advogado, constituído nos autos, por carta, com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria ou quando não tiver procurador constituído nos autos, por meio eletrônico, quando, sendo o caso do parágrafo 1º do 246, não tiver procurador constituído nos autos, considera-se realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado 274. Se o executado citado por edital não tiver procurador constituído nos autos, é dispensável a intimação prevista no parágrafo 1º.
Se o crédito do valor for inferior aos dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado. Superior a dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente. Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no 899, pelos credores decorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes e pelos antecedentes do executado. Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência em caso de igualdade da oferta o cônjuge, o companheiro, os antecedentes, descendentes ou o ascendente, nesta ordem. No caso de penhora da cota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor do exequente, alheia à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar os sócios a ocorrência da penhora, assegurando-se a este a preferência. Transcorrido o prazo de 5 dias, contados da última intimação e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação. Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e se estiver presente pelo executado, expedindo-se a carta de adjudicação e o mandato de emissão de posse, quando se tratar de bem imóvel. A ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem imóvel. A carta de adjudicação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula e aos seus registros, ou cópia do auto de adjudicação e a prova de quitação do imposto de transmissão. No caso de penhora de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de adjudicação, oferecendo preço igual ao da avaliação, se não tiver havido licitantes, ou ao de maior lance oferecida. Na hipótese de falência ou de insolvência do devedor hipotecário, o direito de remissão previsto no parágrafo 3º será deferido à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel. Frustrada as tentativas de alienação do bem, será reaberta a oportunidade para o requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação. Da alienação. A alienação far-se-á por iniciativa particular, em leilão judicial eletrônico ou presencial. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio do corretor ou leiloeiro, público credenciado perante o órgão judiciário. O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se a carta de alienação e o mandado de emissão de posse, quando se tratar de bem imóvel, a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem imóvel. Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação previsto neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 anos. Nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado nos termos do parágrafo 3º, a indicação será de livre escolha do exequente. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular. O leilão do bem penhorado será realizado por leiloeiro público, ressalvados os casos de alienação, a cargo do corretores da Bolsa de Valores, todos os demais bens serão alienados em leilão público. Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial. A alienação judicial por meio eletrônico será realizada, observando-se as garantias processuais das partes de acordo com a regulamentação específica do CNJ. A alienação judicial por meio eletrônico deverá atender aos requisitos de ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital. O leilão presencial será realizado no local designado pelo juiz. Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente. Incumbe ao leiloeiro público publicar o edital, anunciando a alienação, realizar o leilão onde se encontram os bens ou no lugar designado pelo juiz, expor
os pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias, receber e depositar dentro de um dia a ordem do juiz o produto da alienação, prestar contas nos 2 dias subsequentes ao depositário. O leiloeiro tem direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante. O leilão será precedido de publicação do edital, que conterá a descrição do bem penhorado com suas características e tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros, o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento, se for o caso, a comissão do leiloeiro, o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os removentes e, tratando-se de crédito ou direitos, a identificação dos autos no processo em que foram penhorados, o sítio na rede mundial de computadores e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial. Hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. A indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial para a hipótese de não haver interessado no primeiro. Menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. No caso de títulos de dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação. O leiloeiro público designado adotará as providências para a ampla divulgação da alienação. A publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 dias da data marcada para o leilão. O edital será publicado na rede mundial de computadores em sítio designado pelo juiz da execução e conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial. Não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores ou considerado o juiz, em atenção às condições de sede de juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será fixado em local de costume e publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação. Atendendo ao valor dos bens e às condições da sede do juízo, o juiz poderá alterar a forma e a frequência da publicidade na imprensa, mandar publicar o edital em local de ampla circulação de pessoas e divulgar avisos em emissoras de rádio ou televisão local, bem como em sítios distintos dos indicados no parágrafo 2º. Os editais de leilão de imóveis e de veículos automotores serão publicados pela imprensa ou outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios. O juiz poderá determinar a reunião de publicação e listas referentes a mais de uma execução. Não se realizando o leilão, por qualquer motivo, o juiz mandará publicar a transferência, observado o disposto no 887. O escrivão ou chefe de secretaria, ou o leiloeiro que culposamente der causa à transferência responde pelas despesas da nova publicação, podendo o juiz aplicar-lhe a pena de suspensão por 5 dias a 3 meses, em procedimento administrativo regular. Serão cientificados da alienação judicial com pelo menos 5 dias de antecedência. O executado por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído no autos, por carta registrada, mandato, edital ou outro meio idôneo. O coproprietário do bem indivisível, do qual tenha sido penhorado a fração ideal. O titular do usufruto. Uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre o bem gravado com tais direitos reais. O proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais. O credor pignoratício, hipotecário, anticrédito, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução. O promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada. O promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada. A União, os estados e municípios, no caso de alienação de bem tombado.
Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual, ou, ainda não sendo ele encontrado no endereço constante do preço, a intimação considerar-se-á feita por meio de próprio edital de leilão. Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, com exceção dos tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos administradores ou dos liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade, dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados, do juiz, do membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, do escrivão, do chefe de secretaria e dos demais servidores e auxiliares da Justiça, em relação aos bens e direitos objetos de alienação, da localidade onde servirem ou o que se estender à sua autoridade. Dos servidores públicos em geral, quanto aos bens ou os direitos da pessoa jurídica que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta. Dos leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens que cuja venda estejam encarregados. Dos advogados de qualquer das partes. Não será aceito o lance que ofereça preço vil. Considera-se preço vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante no edital. E, não tendo sido fixado o preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50, quando não for fixado, 50% do valor da avaliação. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arremetante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço. Mas se o valor dos bens exceder aos seus créditos, depositará, dentro de 3 dias, a diferença, sob pena de tornar sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente. Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á entre eles a licitação, e, no caso de igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente do executado, nesta ordem. No caso de leilão de bem tombado, a União, os estados e municípios terão nesta ordem o direito de preferência de arrematação em igual de oferta. Se o leilão for de diversos bens ou houver mais de um lançador, terá preferência aquele que se propuser arrematá-lo todos em conjunto, oferecendo para os bens que não tiverem lance preço igual ao da variação e para os demais preço igual ao maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para eles. Quando o imóvel admitir cômoda divisão, o juiz, a requerimento do executado, ordenará a alienação judicial da parte dele, desde que suficiente para o pagamento do exequente e para a satisfação das despesas da execução. Não havendo lançador, far-se-á a alienação do imóvel em sua integralidade. A alienação por partes deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital, e nesse caso caberá ao executado instruir o requerimento com a planta memorial descritivo subscrito por profissionais habilitados. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento pelo menos 25% do valor do lance e o restante parcelado em 30 meses. Garantido por calção idônea quando se tratar de bens móveis e por hipoteca do próprio bem quando se tratar de imóveis. As propostas para aquisição e prestação indicarão prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. No caso de atraso de pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a soma das parcelas inadimplidas com as parcelas incendas. O inadimplimento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. A apresentação da proposta prevista nesse artigo não suspende o leilão.
A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Havendo mais de uma proposta do pagamento parcelado, em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida sempre a de maior valor. Em iguais condições, o juiz decidirá pela fórmula em primeiro. No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente, até o limite de seu crédito, e os subsequentes ao executado. Quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos 80% do valor da avaliação, o juiz o confiará à guarda e à administração do depositário idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a 1 ano. Se durante o adiamento algum pretendente assegurar mediante caução idônea o preço da avaliação, o juiz ordenará a alienação em leilão. Se o pretendente à arrematação se arrepender, o juiz, impondo-lhe multa de 20% sobre o valor da avaliação em benefício do incapaz, valendo a decisão como título executivo. Sem prejuízo do parágrafo 1º e 2º, o juiz poderá autorizar a locação do imóvel no prazo do adiamento. Fim do prazo de adiamento, o imóvel será submetido a novo leilão. Se o arrematante ou o seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissas. O fiador do arrematante que pagar o valor do lance e a multa poderá requerer que a arrematação lhe seja transferida. Será suspensa a arrematação logo que o produto da alienação dos bens for suficiente para o pagamento do credor e para a satisfação das despesas da execução. O leilão prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, independentemente do novo edital, se for ultrapassado o horário do expediente forense. A arrematação constará de auto, que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, neles mencionados as condições nas quais foi alienado o bem. A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem móvel, com o respectivo mandado de missão de posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas de execução. A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação, e os seus registros, cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame. No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ou ao do maior lance oferecido. No caso de falência ou insolvência do devedor hipotecário, o direito de remissão previsto no caput dar-se-á à massa ou aos credores em concurso, não poderão o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venha a ser julgados procedentes os embargos do executado ou ação autônoma de que trata o parágrafo 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Ressalvadas outras situações previstas neste código, a arrematação poderá, no entanto, ser invalidada quando realizada por preço vil ou com outro vício. Considerada ineficaz se não observado o disposto no 804. Resolvida se não for pago o preço ou se não for emprestada a caução. O juiz decidirá acerca das situações referidas no parágrafo 1º se for comprovada em até 10 dias após o aperfeiçoamento da arrematação. Passado o prazo previsto no parágrafo 2º, sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no parágrafo 1º, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de emissão da posse. Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. O arrematante poderá desistir da arrematação,
sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito. Se provar nos 10 dias seguintes a existência de ônus real, o gravame não foi mencionado no edital, se antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no parágrafo 1º. Uma vez citado para responder à ação autônoma de que trata o parágrafo 4º deste artigo, desde que apresente a desistência do prazo que dispõe para responder a essa ação. Considera-se ata atentatória à dignidade da justiça a suscitação fundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos ao pagamento de multa, a ser fixado pelo juiz e devido ao exequente em montante não superior a 20% do valor atualizado do bem. Da satisfação do crédito. A satisfação do crédito far-se-á pela entrega do dinheiro, pela adjudicação dos bens penhorados. O juiz autorizará que o exequente levante até a satisfação integral do seu crédito o dinheiro depositado para assegurar o juízo ou o produto dos bens alienados, bem como do faturamento de empresa ou de outros frutos e rendimentos da coisa, ou empresas penhoradas, quando a execução for movida só o benefício do exequente singular, a quem por força da penhora cabe o direito de preferência sobre os bens penhorados e alienados. Não houver sobre os bens alienados outros privilégios ou preferências instituídos anteriormente à penhora. Durante o plantão judiciário, veda-se a concessão de pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores ou de deliberação ou de liberação de bens apreendidos. Ao receber o mandato de levantamento, o exequente dará ao executado, por termos nos autos, quitação da quantia paga. A expedição de mandato de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado, em conta vinculada ao juízo para outro indicado pelo exequente. Pago ao exequente principal os juros e custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhe será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza própria terrem, subrogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se anteriormente de cada penhora. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência, e anteriormente a penhora. E, apresentadas as razões, o juiz decidirá. Fim.